como trabalhamos a conexão entre as Alaides. Eu acho que boa parte dessa conexão a gente trouxe a partir da caracterização. A gente usou elementos ali como o brinco de pérola, o colar de pérola, que trouxe essa unicidade para os personagens de cada plano, né? E a gente sempre esteve junto em todos os ensaios, em todo o processo. Então a gente conseguia entender como que era a interpretação do outro para trazer elementos semelhantes, gestuais semelhantes. Eu acho que foi isso. Eu sinto que uma coisa que foi legal é que a gente aceitou que a gente não precisava ser exatamente a mesma coisa, sabe? A gente ia ser versões diferentes de um mesmo negócio, né? Até porque uma era a versão passada, outra era uma versão imaginada e outra era real, né? Então a gente estava em posições diferentes da vida daquela personagem e isso também era um reflexo de como a gente trabalha, né? De como a gente se posiciona em cena, no palco, como a gente percebe aquela personagem dentro daquele contexto, né? A minha Laíde, ela era a Laíde da vida real, né? Então a minha Laíde era uma Laíde que, ao menos na nossa leitura, ela sofria abuso do marido, né? Então era sempre essa Laíde que estava em uma posição muito de submissão, né? E tinha muito uma coisa assim do medo de você olhar para aquela figura ali, você sentir medo, mesmo ela sendo do seu tamanho, mesmo ela sendo ali seu igual, na prática ela não era, né? Então tinha muito essa coisa eu acho que eu peguei essa coisa da pressão, né? Que era uma coisa que, por exemplo, a Nath não tinha, né? Que a Nath, que era a Laíde da alucinação, que ela tava, nossa, uma duplicidade, né? E eu não tinha essa relação, né? Então acho que teve também esse quesito. Nós tínhamos exercícios de... como que era a palavra? Sinestesia. Nós procuramos conexões ali de figurino, nós trocávamos muitos olhares para saber o ritmo, como fazer ali a Laíde do mesmo... ter o mesmo gesto, os mesmos gestos, mesmo que cada uma tivesse ali uma vibe, tivesse num plano, né, que a Laíde da alucinação, ela estava ali em outra situação, e a Laíde da memória mais realista, então a gente tinha que procurar a similaridade e também distribuir isso nos planos, as características. Nossa, eu acho que sobre a minha Laíde isso tem muito a ver com questão de feminilidade, né? Porque até uma coisa que o Hélio, quando ele estava dirigindo a gente, quando ele falou que, tipo, que a Laíde não precisava ser essa visão do feminino, essa visão de uma mulher, sabe? Isso pra mim foi muito importante, essa coisa de que ela é uma mulher, eu estou interpretando uma mulher, mas isso não significa que essa mulher tem que ser, nossa, arco-íris e florzinhas cor-de-rosa, sabe? Nossa, maior descoberta. Caramba! Essa coisa de entrevista é difícil, né? A maior descoberta. Minha descoberta, minha capacidade de ser completamente despirocada da cabeça. Eu acho que a Laíde foi um momento ali também de soltar essa pequena fera despirocada de mim mesma. Foi a coisa mais legal assim, do personagem. E saber que eu consigo assim, sustentar um personagem protagonista ali durante uma peça inteira. Foi o primeiro desafio. Nas primeiras peças, pequenas participações, de repente uma protagonista, e a melhor descoberta é que sim, eu aguento, eu consigo sustentar esse personagem.
completamente, né? Até uma coisa que eu falei antes, que foi de a gente perceber essas realidades diferentes, elas como elas se colocam nesse mesmo lugar. Então, acho que se fosse uma pessoa só, essas realidades elas se entrelaçam muito mais, né? Porque você do presente, apesar de a Laíde do presente ter a consciência do que é a Laíde do passado, quando a gente faz com 3 atuantes diferentes, né? Não é a mesma Laíde, né? A gente tem essas leituras que são completamente opostas, né? Então a gente trazer isso para o mesmo lugar, eu acho que até talvez poderia acabar diminuindo um pouco as dimensões que a gente tem. Mas eu acho que seria um exercício muito legal de testar também. Na nossa montagem, eu acho que é essencial ter 3 Alaídes. Não vejo ela acontecendo com uma pessoa só, porque são Alaídes similares, mas a dinâmica toda necessita de 3 pessoas. Eu não imagino ela acontecendo com uma pessoa só. Nossa, eu acho que isso mudaria totalmente o espetáculo, porque é outra dimensão, né? Assim, eu enxergo assim como a possibilidade de ter uma única Laíde, talvez fosse interessante um único Pedro, um único intérprete fazendo Pedro, um único intérprete fazendo Madame Cleci, e talvez isso traria uma dimensão diferente, uma interpretação, um cuidado também maior que a gente teria que ter ali para passar essa informação para o público entender os planos, que a preocupação que a gente teve na nossa montagem era que o público entendesse que todos aqueles intérpretes faziam o mesmo personagem. Agora o desafio seria diferente, do público entender que aquele intérprete está vivenciando mais de um plano. Então eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que no meu papel mesmo, eu sinto que dava ainda para trabalhar um pouquinho mais essa conexão, né? Até porque a gente trabalhou sempre ela dentro de cenas, né? Pelo menos de minha parte. E eu acho que seria interessante explorar como essa relação se constrói também em outros lugares, em outros ambientes, sabe? Eu acho que seria algo legal para experimentar. Ou não sei, talvez eu gostaria de experimentar ser a Laíde de outro plano, talvez da alucinação. Gostaria de ver como que seria isso, como seria essa construção de personagem diferente da Laíde da memória. Ela é uma personagem muito mais ali etérea e mais louca. Louca não, ela tá tentando entender o que está acontecendo com ela, né? Então eu gostaria de experimentar esse outro lugar. Não, eu gosto muito dessa versão da nossa montagem. Ficou muito bonita. Eu tenho muita saudade dessa montagem específica. Eu gosto dela porque foi feita do jeitinho que ela foi feita. Eu não mudaria nada. E você quer falar da maior descoberta ou deixa eu falar? Sim. Eu acho que uma descoberta que eu tive durante o processo e que me fez colocar atenção nisso foi em relação ao corpo, principalmente o que fazer com as mãos em cena. Essa é uma boa pergunta para ter feito, né? Como você se sentiu quando você descobriu o que ia fazer? Não, eu tava doente no dia e eu tava com muita febre. Aí eu comecei a alucinar logo em seguida. Eu soube dela. Incorporado. Eu comecei a alucinar